quem não encontrei, que bom que você veio. Vamos continuar aqui então nossa série de estudos sobre 1 João. Você pode já abrir sua Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, já perto de Apocalipse. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos continuar a terminar o capítulo 4, que nós começamos na semana passada, mas antes nós vamos fazer uma breve revisão, só um apanhado geral. Nós já fizemos isso aqui no domingo retrasado, né? Só lembrar alguns pontos mais importantes para os irmãos aí refrescarem a memória. Vamos tentar ser um pouquinho mais dinâmico e vamos só dar uma frisada em alguns pontos que eu acho que na semana passada a gente passou um pouco rápido, que são pontos que eu acho que é importante a gente detalhar melhor, que sempre eu ouço alguns irmãos e vejo que ainda permanecem dúvidas a respeito de alguns assuntos e que são muito importantes para que nós possamos ter convicção e firmeza naquilo que a gente crê na palavra de Deus. Se você voltar a Bíblia lá no primeiro capítulo, né, João vai falando, primeira coisa ele vai falar da comunhão verdadeira, né, da comunhão que ele tem com o Pai, com o Filho, e essa comunhão também se reflete na comunhão com os irmãos e que vai produzir muita alegria. E ele testemunha, né, da convivência que ele tem com o Senhor Jesus, e por isso ele pode falar com autoridade dessa pessoa. E ele vai falar na sequência da mensagem que ele recebeu da parte desse Jesus, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E na sequência ele vai começa a falar já de 5 condicionais, os 5 testes, né? São vários testes que nós encontramos aqui na carta de João, e ele já começa, já lá no capítulo 1, ele vai falar de 5 testes, né? Daquele que realmente é nascido de Deus. Relembramos isso no primeiro dia que estivemos aqui, há 2 domingos atrás. No capítulo 2, ele vai relembrar alguma coisa que ele já tinha falado no capítulo 1, e ele vai detalhar essa mensagem que ele fala no capítulo 1, que ele recebeu da parte de Jesus e transmitir aos seus destinatários. Qual era a mensagem? Que Deus é luz. E aí ele vai aprofundar o que significa isso, no que importa essa mensagem, de andarmos na luz, e algumas provas de que realmente nós estamos andando na luz. E nessa revisão, a primeira revisão que nós fizemos aqui, nós reafirmamos aquilo que o pastor Elias falou com muito mais calma, com muito mais detalhes aqui em outros dias, a respeito desse andar na luz, que é um estilo de vida, que não significa necessariamente que você jamais irá errar. Aliás, essa era uma mentira espalhada entre os leitores de João, ali, os destinatários da carta dele, essa era uma das mentiras que os falsos mestres estavam ensinando. Se você é salvo, então você não peca mais. E ele vem justamente combater essa heresia, que não é bem assim. E ele também reforça que o fato de ser salvo não implica em não pecar, mas também não dá liberdade para viver pecando. E eu disse aqui que a gente tem que fazer harmonizar essas duas verdades, porque são duas verdades que parecem contraditórias e não são, elas têm que andar de mão juntas, né? São duas premissas que elas têm que andar de mãos dadas, melhor dizendo, né? Tem que andar juntas, de mãos dadas. É assim que nós temos que aprender. Eu peco? Sim, é verdade que eu peco. Se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso, e a verdade não está em mim. Mas eu não posso viver em pecado, porque eu sou nascido de Deus. E se eu sou nascido de Deus, eu ando na luz como Ele está na luz. Como que é isso? Esse é um desafio da vida cristã. Eu fui salvo no momento em que Deus me converteu, e eu estou num processo de santificação.
Eu devo todo dia lutar contra o pecado para viver como um pecado. Eu disse aqui no primeiro dia que João nos traz uma alegria muito grande, essa carta de João, porque quando ele nos apresenta esses testes, essas condicionais, eu entendo que ele está escrevendo para crentes, né? Eu entendo que ele está escrevendo para crentes. E como crente destinatário, quando eu leio, ou quando aqueles irmãos leram isso aqui, eles perceberam que eles eram aprovados nesses testes. E eles se enchem de alegria e voltam a viver respondendo ao chamado de João de afastar os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Eles se enchem de alegrias porque eles são salvos, eles estão na luz. Aí a gente poderia dizer assim, mas então ele também está escrevendo para aquele que não é salvo, para ele ter ali o temor, né, de que... Mas na verdade, quem não é salvo, nós falamos, talvez ele leia isso aqui, ele nem vai se sensibilizar, porque no último domingo nós estivemos falando aqui, aquele que não é de Deus, ele não nos ouve, e ele nem quer ouvir, porque ele é do mundo, né? Ele nem quer ouvir. Para ele isso não importa. Na verdade há uma rejeição, uma pronta rejeição da verdade acerca da salvação. Até comentei o exemplo do amigo aqui, que a gente começava a discutir, ele gostava de conversar, mas quando falava na salvação pela graça, ele, vamos parar por aqui, né? Não dá, é inadmissível, eu não consigo assimilar essa ideia. E é verdade, ele não aceitava mesmo. É assim que funciona. Então, é uma carta que foi escrita verdadeiramente para crentes. Crentes que estavam precisando de uma correção, de um alerta a respeito de ensinamentos errados que haviam entre eles, de pessoas que estavam levando o ensinamento num caminho tortuoso, mas pessoas crentes, como nós já dissemos, que erravam, né? E precisavam de conserto. E isso, quando você olha para João, ele te enche de alegria. E quando é que o João pode produzir em nós uma tristeza? Quando nós estamos trilhando um caminho errado. Somos salvos, mas não estamos tendo uma comunhão adequada com o Senhor. Mas é aquela tristeza segundo Deus, que nos faz voltar para o caminho correto. Porque quando eu percebo que eu sou salvo, mas eu estou continuamente errando, pecando e muitas vezes no mesmo erro, significa que eu preciso de uma correção e de voltar a um caminho de arrependimento imediatamente. Então essa tristeza ela vai ser produzida em quem é salvo, em quem tem o Espírito de Deus que vai me conduzir a toda verdade. É esse Espírito que me ensina. Quem não é salvo não tem esse Espírito. Ele não vai ter esse sinal de alerta dentro dele. Então, para ele, tanto faz, né? Aliás, hoje a gente enfrenta isso com muito mais evidência no mundo afora, né? De que você deve fazer aquilo que realmente você gosta de fazer. Você não tem que se adequar àquilo que as pessoas falam. É o que a gente chama de politicamente correto. Né? E às vezes a gente vê gente boa, representante do meio artístico, que tem uma aceitação grande no meio, e aí o que se diz? Outro dia eu vi uma humorista, acho que ela é goiana, né? E ela fala umas coisas muito bonitas, né? De estar bem consigo mesmo, porque a gente já cansou de ficar ouvindo o que os outros dizem para que nós façamos, como a gente deve viver. E isso não é bom para nós. E ela vai numa retórica, numa fala muito bonita e que para minha carne, para minha natureza é muito agradável, né? Poxa, é isso mesmo. Eu não tenho que ficar pautando a minha vida pelo o que os padrões de vida que o pastor Elias colocou, ou que a igreja coloca, ou que a sociedade coloca. E às vezes a gente se pega nesse sistema, é o que João chama de mundo, que é um sistema corrompido, caído, que não tem nada a ver com a verdade de Deus. E que a verdade de Deus, na verdade, ela está lá, apontando para o nosso pecado. E eu gosto de dizer, quando a gente se sente com pouco pecado, ou que está tudo bem, que eu estou pronto para ir para a batalha, é quando eu realmente devo
voltar mais quebrantado para a palavra de Deus, porque quando eu estou me sentindo muito bem, é porque alguma coisa está errada, não é porque eu estou bem, não. É porque eu preciso ir mais para a palavra, meditar. Porque quando eu medito nesse livro, eu vou encontrar em mim mais e mais falhas que precisam ser mudadas, corrigidas. E é interessante, né? É um negócio que parece, puxa, eu vou para a Bíblia e vou encontrar mais falhas em mim. Porque a Bíblia sim é um espelho, não sou eu que sou espelho, né? A Bíblia que é o espelho, que eu vou olhar e vou me enxergar como verdadeiramente eu sou, e eu vou começar a identificar aonde estão as falhas, os erros aqui em mim. Se às vezes eu olho, puxa, eu não mato ninguém, não tenho ódio no meu coração, participo de todos os eventos na igreja, trato bem os meus familiares, colegas, enfim, às vezes a gente começa a olhar assim no sentido humano do nosso padrão de ética, moral e correção e achar que está tudo bem. E quando eu começo a me pegar assim, será que eu estou meditando verdadeiramente na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela tem um poder de quê? De mostrar a minha sujeira. Para quê? Para eu ficar lá embaixo? Não. Para eu me limpar e me reerguer, para me endireitar. É isso. Então não tem nada de ruim. Não é um livro que vai me trazer coisa ruim. É o contrário, o autoajuda. O autoajuda vai falar assim, olha, você tem potencial, você é o cara, você é o melhor, as pessoas não enxergam, mas e vai mostrando tudo que há de bom em você, tudo que você pode fazer, que você ainda não chegou. Ele quer ressaltar no homem, na pessoa, aquilo que ela tem de melhor. E quando eu olho para a Bíblia é diferente. Ela vai mostrar em mim quem verdadeiramente eu sou. O homem caído, sujo, miserável e desesperadamente precisa de Deus. Porque só Deus pode me dar a paz que eu preciso. Lembra da música lá do Elo de 1978? Só em Jesus. Lembra? A paz real é só nele que nós vamos encontrar. Não é na autoajuda. Não adianta eu falar para você que você é uma pessoa especial, que você é importante. E eu imagino que essas pessoas que João escreve, existe aqui aquele grupo que eu achei muito interessante. Não sei se vocês já ouviram, a teologia do cachorro e do gato. Já ouviram? Teologia do cachorro e do gato. É mais ou menos esse assunto que nós estamos tratando. Vou falar de um outro exemplo, talvez alguns irmãos. Alguém já ouviu aquela expressão gato de tapera? Não, nem irmã Eliane? Lá em Minas, no interior? Não, isso é bem do interior, é de Pato Bernardo também. Mas olha só, gato de tapera, por que se usava? O ditado, o provérbio, ele vai se tornando tão antigo que de repente a gente acaba esquecendo o que realmente ele significa. Existia, por exemplo, no meio rural, nas cidades pequenas, todo lugar tinha criações. Gato, cachorro era muito comum, até mesmo pela própria questão do asseio ali, controle de pragas, A gente tinha galinha para controlar barata, e depois no final também ela tem o seu proveito, e o gato para fazer o controle de rato e assim por diante, aquela cadeia. E às vezes existia uma figura que você chegar numa casa abandonada que morava um gato sozinho ali, e essa era a expressão gato de tapera, que era aquela casa já caindo nos pedaços, uma cabanazinha abandonada. Por quê? Porque se diz que o gato ele gosta do local, é diferente do cachorro que gosta do dono. O cachorro ele tem uma afinidade muito grande com o dono. Embora existam gatos que são muito tratados de maneira muito diferente, acaba gostando muito do dono também e se apegando. Mas dizem que o gato gosta mais do local do que do dono. Então criou-se essa expressão, gato de tapera. O dono ia embora, o gato, no meu lugar aqui, se quiser ir embora, vai. Bom, qual é a teologia do gato e do cachorro? Um homem cuida de um cachorro, ele vai, leva a ração, leva ao veterinário, faz a tosa quando é preciso,
leva para passear 2, 3 vezes por dia, né? Quem mora em apartamento e tem o seu sabe como é uma maravilha, né? Então, aí leva o seu cachorrinho e brinca com ele, compra aqueles brinquedinhos e trata aquele cachorro muito bem. E aquele cachorro olha para o seu dono e olha para aquele dono e fala: puxa, este homem é muito importante para mim. Ele faz tudo para mim, ele é muito importante para mim. Como ele é importante para mim? E a teologia do gato é o seguinte: o homem vai, tem um gato, corta as unhas do gato, dá ração, cuida da caixinha de areia, limpa sempre que é necessário, né? Leva o gato ao veterinário, cuida dele, faz carinho, prepara aquela caminha quentinha que os gatos gostam, né? Arruma alguma coisa para ele ficar passando as unhas, para ele não passar lá no sofá e estragar o sofá todo, né? E o gato olha para aquele dono e diz: puxa, eu sou muito importante para esse homem. Tudo que eu preciso ele faz para mim, eu sou muito importante para ele. Percebem a diferença? E o que há nas igrejas hoje, talvez havia ali entre aqueles irmãos que João escreve para eles, talvez essa teologia. As pessoas começando a achar que são muito importantes para Deus, né? Que eles são o centro de tudo. E hoje isso é muito evidente. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas são importantes. E não é isso. Nós temos que mostrar que o homem, né, o Senhor é muito importante. Ele olha para nós e cuida de nós e morreu por nós, mas enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Ele é importante e Ele nos ama. Não é o contrário. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, né? Nós detestávamos Deus. O homem no seu estado natural, ele não quer saber de Deus, ele rejeita, ele quer distância da verdade de Deus. No seu coração há uma disposição contrária à vontade de Deus. É isso. E aí às vezes a gente encontra a mensagem dentro da própria igreja dizendo: olha, você é muito importante, né? Você é especial, não se sinta dessa forma, né? E aí a pessoa acaba aceitando Jesus porque descobre que ele tem um valor. Não tem alguma coisa errada, né, nisso aí? O caminho parece inverso, né? Quando nós vemos a pregação do Evangelho na Bíblia, ele começa apontando para o homem a sua natureza, o seu estado, e que só Deus, esse homem tão importante, esse ser tão importante, pode fazer algo por você. E ele fez, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, fez tudo para você. Por isso ele é muito importante. Quando o Espírito de Deus começa a mover em nós, nós abrimos nossos olhos, como Paulo, né, ali, depois que ele tem um encontro com o Senhor no caminho cai dos seus olhos as escamas, e ele então passa a enxergar essa verdade, né? Ele descobre que aquele homem zeloso, que fazia tudo a sua religião, o seu Deus, o modo como ele acreditava, ele descobre que a ótica dele estava distorcida, e ele consegue então agora ver muito além do que ele via antes, porque agora ele tem o Espírito Santo, né? Então ele se converte e ele descobre, e no final, olha só, até o Dito fez um comentário aqui, né, das mensagens que a gente ouve hoje. E lá no final, depois de tantas indas e vindas dele, a gente sabe do trabalho excepcional daquele apóstolo, né? Ele diz: eu sou o pior dos pecadores. E aí, alguém até colocou aqui um post, acho que foi no grupo dos homens, né? De um desses pregadores moderninhos, né, dizendo que quando eu me aproximo de Deus perdoado, eu não me sinto inferior a Ele. É um problema. Tudo bem que ele pode ensinar tantas outras coisas boas, né, mas a gente tem que ter cuidado com essas falsas doutrinas. E é esse o problema de João aqui. Ele enfrenta essas questões difíceis, né, aquelas mentiras que são muito parecidas com verdade. E esse é o problema. Vamos lá, no capítulo 2, então, ele vai falar então de alguns testes para a nossa fé, né? Onde está a nossa fé? Ele mostra a ligação inseparável da luz e o amor, né? E opostamente entre trevas, ou a oposição entre
em oposição à luz e o amor, entre trevas e ódio. Ele vai falar isso lá no capítulo 2. E ele fala o que vai acontecer quando nós permanecemos na luz e quando nós não andarmos na luz também. Depois, no capítulo 2 ainda, do verso 12 até o 14, ele vai falar de 3 categorias de pessoas, né? Dos filhinhos, dos jovens e dos pais. A gente não sabe exatamente a que se refere com toda certeza o que significa, mas o que a gente pode deduzir pelo contexto, que trata-se de uma graduação na fé cristã, até quando ele chega aqui nos pais, né? Pessoas maduras, né? Ele vai falar que essa já tem a maturidade, né? Uma posição preferencial dos servos de Deus é ser um pai. Por quê? Porque ele já é maduro e conhece ao Senhor. É o que ele diz aí. Vê aí o 14, por favor. Alguém leia para nós, por favor. 2,14. Só para a gente relembrar esse trecho, que é bem interessante. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, que a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Olha só, quando ele vai falar dos pais, ele vai falar de conhecimento, né? Que vós tem conhecido. O que ele fala dos pais? Desde o princípio, ele já tem maturidade, né? Então a gente tem um entendimento aqui de maturidade na vida cristã. Às vezes alguns podem entender que estão falando de filhinhos, pessoas de tenra idade, jovens, pessoas jovens mesmo, e os anciãos. Mas a gente fica com esse entendimento aqui pelo sentido que ele tem, o adjetivo que ele aplica a cada um deles, né? A qualificação que ele aplica em cada um deles. Depois do 15 ao 17, ele vai ordenar que nós não amemos o mundo. E por que nós não devemos amar o mundo? Falamos um pouquinho isso aqui também no domingo retrasado, né? O que é o mundo? Primeira coisa, nós já lembramos aqui, alguém pode falar o que não é o mundo? Por exemplo, esse mundo aqui que ele está falando não é o planeta Terra. Exatamente, é o sistema. Aqui o mundo não se trata de cosmos, né? Planetas, universo, é nada disso. O mundo aqui é o sistema que a gente vive. E é tão fácil a gente se atrair pelo mundo. É tão fácil, porque tem tanta coisa boa. Bom, não sei se vocês não se interessam, né? Mas tem coisas boas demais. Tem ou não tem? Tem, irmãos. Tudo isso que a gente vê aos nossos olhos, né? Dinheiro, poder, relacionamentos, posições que se ocupam, tudo isso é mundo. Às vezes a gente pensa em mundo em questão moral, mas não se trata só disso. Aliás, vai muito além disso, né? Aquelas coisas que não parecem pecados estão lá no mundo. A moral está mais ligada à carne do que ao mundo, que é outro inimigo, né? Então a questão moral está muito mais ligada à carne, mas o mundo está ligado às coisas seculares, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que é terreno, esse sistema que se opõe a Deus, né? As verdades que toda hora estão aí bombando aí para nós, né? Verdades entre aspas, entendam claramente o que eu estou dizendo, né? E este mundo, ele se opõe de uma maneira muito forte à revelação de Deus. Por exemplo, a gente vê o mundo dentro das escolas, dentro das universidades, dos ensinamentos, né? Vem com verdades, por exemplo, a gente sabe, infelizmente, que os nossos jovens, muitos deles, quando entram na universidade, principalmente nas universidades públicas, né? Acabam, quando não tem uma formação ou não estão inteiramente convertidos ao Senhor, que foram convertidos pelo Senhor, eles acabam já se debandando de vez aí para o mundão, porque começam a acreditar em tudo que se fala dentro dos corredores das universidades. Como que as universidades foram criadas? As universidades como nós conhecemos hoje, né? Depois lá do período chamado Iluminismo, né? da Renascença, e depois, um pouquinho depois, elas vêm para se opor justamente ao que havia até então. O que havia até então? A idade das trevas,
né? Então agora nós vamos trazer luz, entendimento, conhecimento, né? Razão, se contrapondo tudo aquilo que a igreja ensinava, que a Bíblia ensinava, estava na Bíblia. Então nós vamos trazer aqui o que é lógico, o que é racional. E aí é que está um problema, né? Que nem tudo na Bíblia é lógico, é racional. Algumas coisas a gente nem consegue explicar, né? Na lógica de Deus, né? É na lógica de Deus, que é muito além, né? Nós estamos, milhões de anos-luz de distância do entendimento que há no Senhor. E uma delas é um pouquinho que a gente vai falar aqui mais no final. Então, esse é o problema do mundo. Nós temos que ter um cuidado aqui, né? O mundo não é aquilo que é escancaradamente pecado, mas é esse sistema que se opõe à verdade do Senhor. Eu falei o exemplo aqui do conhecimento, né? da parte acadêmica, mas tem tantas outras coisas, né? Como que nós gostamos de ver? O que é importante para você? O Otacílio, estou lembrando aqui na pregação dele, olha só como que o mundo é entre nós, né? Ele falando um exemplo anterior dele, que ele queria um imóvel top, né? Será que nós precisamos? Será que isso tem a ver com o reino de Deus? Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, será que quando ele diz isso eu não posso buscar o melhor para mim, uma coisa boa para mim, para minha família? Sim, mas enquanto eu começo a ir além dessa fronteira, será que eu não estou entrando no sistema mundano? Isso é mundo, né? Quando eu tenho que, por exemplo, eu estou comprando carro, trocando carro, daqui uns dias vocês vão me ver com um carro diferente aqui, né? Chegou de novo. E toda hora, quando você entra, quem já comprou carro novo aqui, zero, né? Acho que grande parte de nós, graças a Deus, né? A gente é tentado a comprar aquilo que a gente não pode comprar. Não é? É ou não é? Ou ninguém nunca foi tentado nessa área? Todo carro que eu gosto está além das minhas possibilidades. Mas o sistema do mundo me diz que eu tenho que ter o melhor. E eu olho na rua, todo mundo está com aquele carro que eu queria. Todo mundo, hein? Eu não enxergo os outros. Eu não enxergo aqueles que estão com carro inferior. Porque nós somos trabalhados com isso. Olha aí onde está o mundo. E às vezes eu estou aplicando aquilo que Deus me deu em algo que não vai glorificar a Deus. Eu tenho que comprar novo porque é para milena. É zero que eu preciso. Enfim, então essas coisas simples e sutis é o mundo, né? E se a gente não cuidar, de repente você está lá naquele sistema. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. E é muito fácil desvirtuar. Exatamente, é facílimo, irmão, porque o mundo ele tem um apelo muito forte, né? Se a carne tem os apelos dela para a nossa natureza, o mundo apela pela coletividade, né? Mas todo mundo faz, todo mundo foi, até o meu irmão foi. Por que eu não posso ir? É tão comum, né? São essas coisinhas. E nós, de repente, nós estamos vivendo, ao invés de estarmos no reino do mundo, nós estamos no reino de Deus, estamos aqui no reino do mundo, no reino terreno, né? Vivendo esse sistema e achando normal. Por isso que quando a gente fala que a gente tem que ser cristão no ambiente de casa, nos vizinhos, no trabalho, às vezes a gente, poxa, não vou pecar, não vou mentir, vou dar um bom exemplo. Mas muito mais do que isso, você tem que levar para este ambiente os princípios bíblicos. E às vezes você vai andar na contramão da galera. Às vezes, na maioria das vezes. É isso. Vamos lá. Ainda no capítulo 2, do 18 ao 23, ele fala a razão de ser a última hora, porque já está aparecendo aí os falsos cristos, e ele já vai dar a dica que Paulo já tinha falado, que o espírito de anticristo está entre nós, e lá mais no final ele vai mostrar alguns ensinamentos importantes, entre o 18 até o 27 do capítulo 2, que é a última hora, o espírito do anticristo já está entre nós,
A marca do ensino do falso anticristo, que ele vai dizer que aqueles que negam que Jesus é o Cristo. Os crentes não precisam de outro ensino sobre Cristo, pois a unção está sobre nós. E depois no capítulo entender o que é essa unção, que é o Espírito de Deus. Nós já falamos aqui. O Cristo verdadeiro é o que foi ensinado pelo apóstolo João desde o princípio. E ele conhecia esse Cristo verdadeiro. Ele tocou, ele abraçou, né? Ele reclinou sobre o seu ombro, sobre o seu peito, né? Esse é o apóstolo João. É o testemunho do Cristo encarnado que foi visto, ouvido e tocado pelo apóstolo. Nós vimos lá no primeiro capítulo, no início do capítulo 1. Devemos também nos manter em Cristo, para que na sua volta possamos ter a confiança de que não seremos envergonhados, né? Lembra daquela Mateus, né, ou Lucas, né, quando ele vai falando ali no final do seu evangelho, tanto Mateus quanto Lucas, ele vai falando sobre as últimas palavras de Jesus, os ensinamentos para os discípulos, que no final o Senhor vai separar, né? As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele vai fazer separação, vai separar joio do trigo. E de que lado nós vamos estar, né? Será que nós temos condições de saber isso? De que lado? João diz que sim. Então, vamos lá. Se nós estivermos nele, não teremos confiança e sairemos envergonhados. Irmãos, isso não será bom para nenhum. Já no capítulo 3, do 1 ao 10, foi mais recente, né? João vai mostrar a marca daquele que é filho de Deus. Ele se purifica, ele pratica a justiça, né? O alvo dele é se preparar para o seu encontro com Deus, com o Senhor, com Cristo na sua volta. Aquele que nasce de Deus, ele se prepara. Lembra que eu falei aqui da lição da síntese que eu tirei do Eclesiastes? O pregador diz lá: a vida é curta, é como a neblina, ela nasce de manhã, ali pelo meio do dia já desapareceu. Assim é a nossa vida, né? A gente vê exemplo toda hora, aí fora, na TV, nos nossos familiares, né? Quem conhece, eu não sei se eu cheguei a mencionar, a Solange, lá do Abrigo Manaim, perdeu o irmão, não sei se eu comentei com os irmãos, alguém soube, mas enfim, pastor inclusive, um acidente fatal, mais jovem do que ela, né? Roberto, essa semana agora. Ninguém sabe, né? E mesmo que a gente viva até como os mais longevos, né? 80, 90, tem alguns que vão mais de 100, mesmo que é muito breve, né? E quando eu olho para mim, eu citei esse exemplo, né? E descubro que eu tenho mais passado do que futuro, isso me causa um pouquinho de incômodo aqui. Puxa, está acabando, né? Né? Provavelmente eu não chegarei até os 94, não sei. Se chegar, ótimo, maravilha. Mas se eu considerar que não chega até os 90, eu já tenho mais passado que futuro, né? Talvez você não tenha mais futuro, então aproveite. Mas a outra mensagem, qual é? A eternidade é longa. Prepare-se para ela. Outras duas verdades que tem que andar de mãos dadas, né? Aproveite tudo que Deus fez nessa vida para você e faça o melhor para Ele também nessa vida, não se esquecendo que você está no caminho para uma terra que é sua morada definitiva. É isso. Vamos lá. Do 3 depois, mais adiante, no 11 até o 24, nós falamos aqui no domingo retrasado, no final do capítulo 2, ele falou das marcas, né, que é a justiça e o amor, e agora ele vai falar que a retidão é uma das marcas do cristão verdadeiro, né? E aí aquilo que a gente deve fazer na nossa santificação, né? Se guardar do pecado, das coisas erradas, do mundo, da carne, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O crente deve viver na luz, praticando a justiça. A outra marca também da filiação divina é o amor. Nós falamos e João começa desde o capítulo 1 e depois ele vai até o finalzinho falando do amor, e nós vamos ainda aprofundar um pouquinho mais, só para finalizar esse assunto. É um assunto que não era novo, e ele fala que não é novo, é antigo e ao mesmo tempo é novo.
porque já estava lá desde o princípio, de quando Deus começa a falar com o homem, já estava lá na lei de Moisés, e agora novamente tem que ser tratado esse assunto, né? O amor. Vamos lá. Como nós já estamos mais recente aqui, vamos começar aqui só da última aula, para a gente fazer um reprise da última aula, porque a outra já está mais recente, mais fresca na memória dos irmãos. Só para lembrar aqui, volta um pouquinho aqui, irmão, só para os irmãos verem o título. Deixa eu colocar o óculos. Tá, vamos lá. Nós falamos então aqui, foi do capítulo 4, inicialmente, né? 1 João, capítulo 4. Pode avançar aí. Também relembrando ainda, o espírito da verdade e o espírito do erro. Está lá em 1 João, quem consegue ler? 4, do 1 até 21. O 21. Vamos lá. Não, desculpa, eu falei vamos lá só para o irmão, nós não vamos ler de novo esse texto não. Desculpa. Vai lá, amigão. O capítulo 3 então, ele vai mostrar, como nós já acabamos de falar, que João vai tratar da justiça e o amor. Agora ele fala de 2 testes a respeito do verdadeiro crente, no capítulo 4. E além desses dois testes, ele vai falar também de uma prova de alguém que verdadeiramente é crente. Lembra que eu falei, tem como eu saber se eu sou cordeiro? Aí eu dei a dica. João disse que sim. Então há uma prova, existem os testes e há uma prova de que você é verdadeiramente salvo. Não tem aquela história, você não pode dizer que você é salvo, você não tem certeza disso. Será que nós não podemos ter certeza? Vamos lá então, vamos saber que 2 testes são esses e que prova, ou o terceiro teste, essa prova também pode ser. O primeiro teste, ele vai falar da humanidade de Jesus, né? Ele foi homem também, havia um grupo de pessoas entre esses destinatários de João, que dizia que Jesus não veio em carne, porque se tivesse feito carne, ele seria matéria, e para esse grupo havia um dualismo, a matéria má e o espírito que é bom. Se ele veio em matéria, ele não pode, seria contraditório. Como pode Deus, sendo bom, se manifestar na matéria que é má? E eles negavam essa verdade. E João veio e diz o seguinte, que aquele que nascia de Deus, ele reconhece, confessa que Jesus veio em carne. Esse era um teste, ele tinha que confessar. E não era, nós frisamos isso bastante também, que não era simplesmente o falar por falar. É uma convicção interna daquilo que Deus fez em você e que você tem entendimento que aquele Cristo, que o Filho de Deus se manifestou, nasceu em Belém da Judéia, de uma virgem, uma manjedoura, cresceu, sofreu como todas as tentações, nenhum momento ele pecou, em nenhum pecado ele cedeu, foi tentado em tudo que nós podemos ser tentados, ele foi tentado também. Morreu uma morte de cruz e ressuscitou ao 3º dia. Se nós tivermos esse entendimento como marca no nosso coração, não apenas o falar por falar, esse é o teste que indica de que você é filho de Deus. Nós não devemos acreditar em qualquer espírito. E João vem dar uma dura, né? Nós temos que pôr à prova os espíritos. Mas nós podemos julgar? Jesus diz, não julgueis para não serem julgados. Há uma contradição? Nós falamos que não. Quando Jesus está falando lá em Mateus 5, ele está falando do julgamento temerário, que é superficial, sem entender do que nós estamos falando. E agora João vem e aprofunda o tema. Quando nós estamos falando de espírito, de quem ensina, nós devemos citar, devemos provar sim os espíritos. Ou seja, quem está ensinando? Está ensinando a palavra de Deus? Será que isso é correto? A gente tem que colocar essa prova. Não devemos engolir tudo, porque senão a gente vai ser enredado aí com coisas terríveis. Eu acho que eu citei alguma coisa muito rápida aqui e talvez não tenha ficado claro. Ninguém questionou, mas quando eu digo o seguinte, olha, está na Bíblia, mas não é bíblico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fato de eu pegar uma expressão, um verso na Bíblia, não significa que isso
é uma doutrina bíblica. Então, na verdade, quando eu digo está na Bíblia, mas não é bíblico, é o seguinte: aquela verdade, aquele texto, isoladamente, por si só, não forma uma doutrina bíblica. Exemplo: crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Está na Bíblia? E isso é uma doutrina bíblica? Não. Viram? Por que não? Deixa eu lembrar, eu já falei esse exemplo várias vezes. Porque aqui nós não estamos falando de um texto doutrinário. Aqui é um texto narrativo, lá de Atos. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, é isso? É do carcereiro. É do carcereiro. Quando Pedro vai então à casa do carcereiro, e ele já... Paulo, desculpa. Eu estou tocando as pessoas com o cenário. Quando então Paulo e Silas, eles são salvos lá, acontece terremoto, o carcereiro se converte e tal, e eles estão pregando ali, e ele fala assim: se tu creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aconteceu isso? Provavelmente aconteceu, né? Por quê? Porque eles tiveram um entendimento, uma revelação do Espírito Santo, que seria salvo tanto aquele homem como toda a família dele. É uma narração de um episódio, de um fato isolado. E às vezes a gente pega pessoas declarando esse texto: olha, eu já me converti, agora, embasado nesse texto, eu quero a salvação de toda a minha família. Não é isso, porque no todo nós vamos descobrir que a salvação é uma responsabilidade individual, não é o pacote. Infelizmente não é o pacote. Se nós olharmos exemplos passados, nós vamos ver quantos, que o pai foi numa direção, o filho em outra, o pai, a mãe caminharam num sentido, os filhos em outra, parte dos filhos. Não cabe a nós. Queria eu que todos os meus familiares se convertessem, mas eu não posso invocar esse texto, que não é um texto doutrinário, e exigir, determinar. Não posso, não é isso. Entenderam o que é isso? Está na Bíblia, mas não se trata de uma doutrina bíblica. Do que está? É o que nós ensinamos no panorama bíblico aqui. É importante a gente entender o gênero literário para que nós entendamos melhor a mensagem. Tá bom? Vamos lá. Então é isso aí. Não podemos julgar, podemos, sim, devemos, neste caso. Não se trata de julgamento temerário, precipitado. Havia a heresia disseminada ali afirmando que a matéria é má, nós já falamos. Então Deus não pode ter se encarnado. Então Jesus não se manifestou em carne. Acho que faltou ali. Por que devemos pôr à prova aqueles que nos ensinam e pregam? Nós devemos fazer isso. Aqueles que ensinam e pregam, nós devemos fazer isso. É um mandamento. João está ensinando aqui que é saudável, é salutar que nós façamos isso. Lembra dos bereanos? Paulo falando e ele só conferindo as escrituras, provavelmente não era assim, era consultando os rolos, pergaminhos, enfim. Eles estavam consultando tudo que Paulo estava dizendo. Será que realmente essa passagem que ele está afirmando, os profetas, dos salmos ou lá da lei, é verdadeira, está correto, bate? E eles faziam isso. E nós devemos seguir o mesmo exemplo. Vamos lá para o teste 2. Então ele reconhece o verdadeiro nascido de Deus, que Cristo vem em carne. E o segundo teste, o amor, o retorno. O que é isso? Alguém que consegue ler aqui, que está mais à frente aí, pode ler para mim, porque o meu óculos aqui já não está... Procede de Deus. Quem é nascido de novo é nascido do amor do Pai e conhece a Deus. Olha só, o amor procede de Deus. E quem é nascido de novo é nascido do amor do Pai e é conhecido do Pai. Quem não ama não conhece a Deus. É uma verdade que puxa a outra. Por quê? Olha lá, ele vai responder no capítulo 4, versículo 9 e 10. Porque Deus é amor. Ele vai definindo Deus, ele já define Deus. Se Deus é amor,
Quem não ama, não conhece Deus. Né? Olha só um teste. O irmão tem problema sério. Irmão, né? Sabe que podemos dizer assim? Né? Talvez nós temos um colega. Tem problema sério, não consegue, né? Ele detesta. E ele não tem vontade de se arrepender, não se mostra nem constrangido. Então, peraí, Deus é amor. Você diz que é nascido de Deus, mas não ama. Tem alguma coisa errada. Porque Deus é amor. Se você procede de Deus, essa natureza de Deus tem que vir junto. Não significa que às vezes eu não vou ter que ter um desentendimento com o irmão, eventual, né? Pontual, pode acontecer, mas imediatamente o sinal vermelho vai ter que, o pisca-alerta lá vai ter que acender, para que nós nos reconciliemos, porque Deus é amor. O seguinte, olha só, Deus é amor, a prova desse amor está lá no quadro 9, acabei de falar. Esse amor inicia-se em Deus e não em nós. Vamos falar um pouquinho, era esse ponto que eu disse que eu queria aprofundar um pouquinho mais para a gente passar para a parte final. Irmãos, há muita dúvida sobre esse assunto, né? O pastor Elias, desde quando eu vim para a CCP, há 10 anos atrás, ele sempre corrige, né? Quando eu me converti, quando Deus te converteu, quando Jesus te converteu, né? Mas eu me converti, eu que tomei a iniciativa. Será que foi assim? Quem que levantou a mão? Foi ele ou fui eu? Pode falar, fica à vontade. Foi você, Emerson. Quem mais? Além do Emerson. E eu. A Selma. E ninguém mais levantou a mão? Vocês converteram? Mas antes de levantar a mão, será que algo não aconteceu lá? Né? Quando o pastor Elias faz o apelo aqui, ele, não sei se vocês percebem, se você ouviu, se você entendeu e se sente tocado, né? Se essa palavra, antes de levantar a mão, tem que ter algo, uma condição prévia, anterior, né? Olha só, vamos ver como que nós somos. Alguém abra para a gente Efésios no capítulo 2, no versículo 1. Como que o homem é em relação a Deus? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Quem nos deu vida? O Senhor. Estando nós mortos. Então, o morto resolveu levantar a mão. Foi isso? O morto estava lá pensando no seu féretro, no seu caixão, no seu paletó de madeira. Ele estava pensando, eu preciso me arrepender. Minha vida não está boa. Eu só estou apodrecendo aqui. É melhor eu ressuscitar. Funciona assim? Você acha que é possível acontecer? O que Paulo declara? Repete. Por favor, Moisés, repete. Foi você que leu, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Tá, então vós, vamos colocar nós aqui, vamos mudar a pessoa. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso aponta para uma condição. Qual é a condição deste homem e dessa mulher? Ele estava o quê? Morto. Morto no delito e pecado. Ou seja, a minha vida é essa morte, com os meus pecados, com a minha iniquidade. Esta que é a minha vida. Eu não quero saber desse Deus, mas Ele me deu vida. Então é Ele que chega e dá a vida. Vamos falar mais um pouquinho. Mas assim, não, mas eu ouvi a palavra e eu tive vontade. Vamos, avança um pouquinho aí, Moisés. Efésios 2, 8 e 9.
a segunda parte a gente tem pouca dúvida. Não é de obras que nós somos salvos. Pouca dúvida eu acho que tem aqui. Mas a primeira parte, lê de novo o 8, Moisés. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Tá bom. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, aí eu pergunto, isto o que não vem de nós? A fé, e há um entendimento também que ele coloca a graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, esse pacote, não vem de vós. Aí alguém vai dizer assim, mas é porque eu criei. Mas o que Paulo está dizendo aos Efésios? A fé não veio de você. A fé não veio de você. Foi Deus que plantou ela lá dentro de você. Foi Deus que plantou a fé. Porque você estava como? Morto nos seus delitos e pecado. Aí como começa a obra de Deus? Ele vai lá e planta a fé no coração. Sozinho, Otacílio, Paula, Val, Natan, Saron, não tem condições de ter fé. Porque esse não é o estado do homem. O estado do homem é... Porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, então todos estão mortos, separados de Deus. Então, separado de Deus. Você está separado, destituído. Num outro patamar, numa outra dimensão. Você não tem condições de ter fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Este pacote vem do Senhor. Então você deve louvar a Deus antes de louvá-lo pela salvação, pela fé que te foi dada e te fez alcançar essa graça maravilhosa da parte de Deus. Vamos ver mais um pouquinho para a gente aprofundar nisso? Vamos lá nesses próximos versículos. Romanos 8. Quem enxerga aí, fala para mim. 8 de 28 a 30. 8, de 28 a 30. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu marquei certo. Isso. Eu vou ler. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão, ou seja, antes de tudo, conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, Deus nos conheceu de antemão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Mas olha só, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto, nós vamos entender que é o quê? É a vontade de Deus. O propósito está em Deus. Aí muitos vão dizer, Deus me salvou, salvou você, salvou a todos nós, porque Ele já sabia, na sua onisciência, de que você teria fé. Você, ao ouvir a pregação do Evangelho, eu e você, ao ouvirmos a pregação do Evangelho, nos converteríamos. Ele já sabia. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele diz que o propósito é de Deus, e não meu. Vamos ver outra referência lá em Efésios 1. Olha só o que diz aqui. Esse texto é muito esclarecedor de Efésios. Por que Deus me amou primeiro? Por que João frisa esse amor de Deus que me alcança primeiro? Efésios 1, o versículo 3 em diante, até o 14, ele diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Lembra do Gênesis, Esaú e Jacó? Antes que eles nascessem, Deus já havia escolhido um. Tá?
e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade de quem? Da sua vontade, né? Veja que aqui não está falando só de presciência, ele está falando da vontade de Deus. 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, a salvação em Jesus Cristo, é essa graça que ele fala. 7. No qual temos a redenção, a salvação, nós temos a redenção pelo seu sangue de Jesus, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente em nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Quem propôs foi Ele, antes da fundação do mundo. Ele já havia escolhido o Cordeiro, né? Já havia o plano de salvação. O plano de salvação não é plano B. Ele estava detalhado já antes da fundação do mundo. Não tem essa, o homem caiu, mas Deus tinha um plano B. Não é isso. 8, é isso? Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. 9, desvendando o mistério. 10, de fazer convergir nele, em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, toda a verdade foi revelada em Jesus. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito de quem? Daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando a gente olha João falando que Deus nos amou primeiro, a gente tem que entender isso aqui da forma como é, né? Deus nos amou primeiro. Nenhum de nós aqui, por mais piedosos, se é que existe isso numa pessoa não alcançada, né? Por mais corretos que sejamos ou que fôssemos, nós somos salvos unicamente pela infinita misericórdia de Deus. E foi vontade dele. Não tem minha vontade na salvação. Todas as vezes que nós vamos ler aqui, nós vamos encontrar a vontade de Deus. Não venham me perguntar assim, por quê? Lembra que nós falamos coisas difíceis aqui no início? Que a lógica de Deus não é a nossa? Nós falamos no início. Está aqui uma, né? Vamos lá, onde nós paramos? 12, né? É isso? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, olha só, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo Espírito da promessa. Então, quando você encontrou, ou quando Jesus te encontrou e te converteu, Ele te selou, ou colocou sobre você o Espírito Santo. Então você foi batizado com o Espírito Santo na sua conversão, dada por Deus. Tá? Talvez, aí vem outro assunto, né? O batismo com o Espírito Santo. O outro é BD. Mas enfim, já podemos dizer, está aqui essa afirmação. É no momento que Ele te alcançou, Ele já te selou. Tá? E João vai repetir isso em algumas ocasiões. Esse Espírito que está em você, e que todos têm conhecimento, é essa unção que te ensina. Quem é a unção que te ensina? O Espírito que Ele deu, lá no final do capítulo 3, lá no último versículo, salvo engano. É o Espírito que Ele deu, é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos guia a toda a verdade, o qual é o penhor da nossa herança. Então esse Espírito que está em nós, né? Mas eu vou mandar um Consolador. Ele é o penhor da nossa herança, até que o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, até que Jesus venha nos buscar. Nós temos a parte dele o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, esse texto para mim é um dos textos mais esclarecedores a respeito desse assunto. Tem muitos outros, tem outros difíceis, né, que fazem às vezes a gente pensar de uma outra forma. Esse talvez é um assunto, já foi tratado aqui algumas vezes, só para a gente tratar só dele. Mas como João trata disso, eu achei importante a gente falar disso. Quando a gente fala que Deus nos amou primeiro, é importante que nós reconheçamos a glória
seja dada a Ele. Inclusive no que diz respeito à minha salvação. Nada que eu faça ou poderia fazer me acrescentaria 1 milímetro na minha salvação. Nem a fé, porque foi Ele que colocou em mim. É um dom de Deus. Perguntas, dúvidas, não dá para a gente tratar desse assunto. Esse é um assunto à parte. Aqui é um parêntese dentro do amor de João que ele está falando aqui no capítulo 4. Mas alguma dúvida assim, superficial que a gente possa falar? Alguém queira questionar, falar rapidamente? Ou podemos concluir o assunto? Tudo bem então? Vamos lá então. Somente Jesus nos torna então, é o que ele continua falando lá no capítulo 4, propícios e favoráveis a Deus. Nós falamos disso, que Ele nos torna então aptos, depois de, lembramos aqui o exemplo do sacrifício lá do tabernáculo do Antigo Testamento, e depois do templo. Devemos seguir o exemplo de Deus no amor. E por último, quem vai ler para mim, aqui no telão, a última linha ali. Quanto mais imitamos a Deus, mais Deus se manifesta. Ali acho que a redação não ficou muito boa, O crescimento em nós então é o quê? Crescemos e nos aperfeiçoamos no amor. Vocês estão conseguindo ler aqui? Eu ainda tentei aumentar um pouquinho ali. Eu estou aprendendo ainda a mexer nesse programinha aqui, e eu tenho que trabalhar nele aqui para ver como é que fica no telão, porque para mim está pequeno. Então nós terminamos. Quando nós imitamos a Deus, então, nos aperfeiçoando nesse amor, nós então vamos crescer e vamos nos fortalecer nesse amor e crescer mais em amor. Vamos lá, Vinícius. Então falamos esses 2 testes que ele fala lá no 4. E qual é a prova? A primeira prova, ou a prova ou um terceiro teste de quem realmente é crente. Vamos lá. Pode avançar. Vamos mostrar essa prova aí para os irmãos. A prova é o Espírito de Deus. Lembra do final do capítulo 3 lá? O que ele diz? Olha só. Capítulo 3, 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos lá. Então agora essa prova que Jesus mostra aqui, que o apóstolo mostra aqui, é a respeito de ser crente. Eu posso ter certeza de que sou crente? Não é um assunto novo. Ele já tinha dito, como nós falamos nos capítulos anteriores disso. Nós já mencionamos os exemplos. Mas ele deixa isso claro lá no versículo 13 do 4. Leia o 4:13 aí. O Moisés começou a mencionar ali. Pode repetir, o 4:13. Tá? Acho que... Nisto conhecemos e permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Então, olha só o que ele está dizendo. Nós conhecemos que ele permanece, que nós permanecemos nele, que ele permanece em nós. Lembra do último versículo que nós lemos lá em Efésios, que ele é o penhor da nossa herança e que aguarda a redenção? Então, esse Espírito que habita em nós, que é a prova, é a garantia de que nós seremos salvos. Quando nós estamos falando de penhor, nós estamos falando que isso é uma garantia, é um selo. Tanto é que o próprio João fala, vai chamar de selo. Quando tinha o comércio naquela época, comprava uma propriedade, ou então comprava um escravo, tinha um documento e um selo de venda. É nesse sentido aí que usa selo, Ou seja, ele tem a garantia, a chancela de que ele pertence a alguém. No caso aí, nós temos o selo do Espírito que pertencemos a Deus. Exatamente. Então, quando você tem este Espírito em você, é uma garantia de que você pertence a Deus, ou seja, de que você é salvo. O apóstolo João então volta a dizer sobre confessar que Jesus é o Filho de Deus, lá no 4, do 14 até o 15.
E o apóstolo volta também a essa questão do amor pelos crentes no que diz respeito ao envio de Jesus pelo Pai. É o assunto que nós já havíamos falado no domingo passado, né? Que essa pessoa que tem o Espírito de Deus, ele sabe, ele reconhece que Jesus veio em carne, e ele sabe que Deus é amor. E lá no 14 ele vai repetir, ele vai definir então que Deus é amor. E quanto mais nós exercitamos esse amor no meio da igreja, mais este amor é demonstrado por Deus no envio do seu Filho, e mais haverá o aperfeiçoamento, esse contato que nós temos uns com os outros, esse exercício do amor. Lembra daquela liçãozinha que amor não é sentimento? É muito bom olhar para o seu irmão e falar te amo, mas melhor ainda é quando você exerce esse amor fazendo algo por ele. E João diz isso. Nisso nós sabemos que consiste o amor de Deus, pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, uma ação, uma atitude. E quando nós exercemos essa atitude no meio, entre nós somos aperfeiçoados com o corpo de Cristo. E se Deus é amor, lembra quando ele diz, ninguém jamais viu Deus, mas Deus é amor. E quando nós exercemos amor, nós então podemos ter um vislumbre na glória de Deus. Por isso que ele diz, ninguém jamais viu Deus. Ele fala isso, não é uma palavra solta. Ele está falando como que nós podemos ter um vislumbre, podemos reconhecer a manifestação de Deus. Não vamos vê-lo face a face, mas vamos ver a sua manifestação através do amor, porque Ele é amor, é a definição que Ele dá de Deus. Olha só o 4:17. Nisto o amor é aperfeiçoado, o que nós acabamos de falar, em nós, para que no dia do juízo manifestemos confiança. Mantenhamos comunhão. Confiança. Vamos ler de novo então. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Obrigado, pastor Elias. Olha só, esse aperfeiçoamento será primordial para que mantemos a confiança sobre a nossa salvação no dia do juízo. Você tem o Espírito Santo de Deus, você é nascido de Deus, Deus é amor. Este amor automaticamente vai te acompanhar, e neste amor você é aperfeiçoado. É nisso que você vai manter a confiança no dia do juízo. É uma certeza que te dá, como o pastor Elias disse, tem o selo, o carimbo de que alguém era propriedade de outro. Então eu tenho em mim o selo, a marca de que eu sou propriedade de Deus. Então eu irei para os que estão à direita do Cordeiro, à direita de Jesus. Eu sou o Cordeiro, eu sou ovelha, não sou bode. Então veja que João está falando novamente sobre esse dia do juízo. Ele já havia falado sobre isso lá no capítulo 2, lembra? Lá no 2:28, do 3 até o 10, né? Lá a marca do crente era o que? A confiança. Nesse dia era a purificação, era um teste. Aquele que se purifica, ele tem a confiança, a certeza de que no dia do juízo ele será salvo, ele está nas mãos do Senhor. Neste parágrafo agora ele vai trabalhar a questão da retidão, da pureza. Nós falamos do 2:28, do 3 até o 10, e depois do 2:28 até o 3:10. A questão da retidão e da pureza no caráter, que o crente tem que desenvolver na sua vida. Aqui é o caminho da santificação, né? Deus nos lava, nos purifica de todo o pecado. E quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então o que eu devo fazer? Me santificar, me purificar, trilhar o caminho da purificação e da retidão. Ninguém, logicamente, é perfeito, já falamos disso, né? Porém, o salvo é aquele que pratica obras de salvação, ele produz frutos. Qual é o fruto? Ele se santifica. Se eu ver, por exemplo, o meu irmão Moisés pecando, né? A Bíblia nos ensina aquilo que nós devemos fazer, mas eu não vou apontar para ele, o Moisés se afastou do Senhor. Qual é o fruto da salvação que vai me mostrar que verdadeiramente ele é um filho de Deus? Que ele se arrepende, ele trilha o caminho de volta, né? Da retidão, ele sente tristeza, ele tem vontade de mudar. E às vezes alguns têm algumas fraquezas muito difíceis de serem lidadas.
viveram muitos anos fazendo coisas que não agradavam a Deus. E para voltar agora ao caminho de Deus vai ser uma vida, talvez, né? Mas ele está sempre entristecido. Se não há demonstração de arrependimento e de constrição no coração, de vontade de mudar, alguma coisa está errada. Detalhe: arrependimento não é pedir desculpas a Deus todos os dias pela mesma coisa. Deus, errei de novo, me perdoa. Toda hora. Será que houve um arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. É a palavra é metanoia, salvo engano, que ele vai usar. E metamorfose nós conhecemos, que vem da mesma origem, que é o que? Uma transformação. Se não existir a transformação, não existe o arrependimento. Não significa não errar, mas não pode ser, é o que João também vai dizer, ele não vive na prática daquele pecado. Se envolve as emoções, mas é uma mudança de mente. De mente, né? O crente verdadeiro, ele sempre estará tentando trilhar o caminho da salvação, o caminho da retidão e da justiça. Tá? Por isso que eu digo, João traz uma alegria muito grande, ou um sinal de alerta desesperador de que nós precisamos consertar, mudar as nossas atitudes. É isso. E aí ele vai dizer aqui algo muito importante, né? Que o oposto da confiança em Deus, se nós temos confiança, o oposto disso é o quê? O medo. E ele vai dizer lá no 4,18, alguém pode abrir e ler aí pra gente? João vai afirmar que o medo é fruto da falta de amor, a falta de Deus no coração, porque o medo vai importar logicamente em castigo. Portanto, o apóstolo do amor vai deixar claro que haverá um juízo e que a marca do crente é o exercício do amor, porque Deus é amor. Alguém, por favor, repita o 18 do capítulo 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor não se fora do medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha só. Se há um medo, medo que não existe a confiança para o dia do juízo. Não há certeza da salvação. Porque eu não amo. Se eu não amo, Deus é amor. Olha só, uma coisa vai levando a outra. Significa que eu não sou nascido de Deus. Por isso, o medo. Porque, por exemplo, pelo outro lado, se eu sou nascido de Deus e vou ver o Senhor, eu me purifico. Exatamente. Aqui, alguma ressalva. Medo de morrer? Vou ter que fazer a diferenciação. Medo e pavor. Medo, talvez, qualquer um de nós tenhamos. Medo de deixar filhos, esposa. Como diz meu pai. Meu pai, Alcino, né, falecido. Pai, o senhor não está com medo de morrer, porque ele, no início percebia um certo pavor, né, e a gente tratou muito disso com ele. E ele falou: não tem medo mais não. Eu só fico com medo de na hora doer muito e às vezes eu não aguentar. Não aguentar dor. Mas ele não tinha medo da morte. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com essa brincadeira? É natural, é o desconhecido. Nós não fomos preparados para a morte, né? A morte não estava preparada, não era algo para o homem quando ele foi criado, né? É uma consequência do pecado. É uma consequência da queda, né? Mas aquele que é nascido de Deus, e Deus é amor, e ele se aperfeiçoa no amor, e ele pratica a obra de justiça, ele se aperfeiçoa nisso, se purificando, ele tem segurança no dia do juízo, né? Ao invés de medo, Vem alegria, né? Para alguns está mais perto, né? Eu olho para cá sem nenhuma intenção, viu? Nessa direção. Pode ser que outros do lado de cá cheguem primeiro, né? A gente vê isso com muita frequência. Então não vamos ficar tranquilo também quem está aqui, não naquele cantinho ali, né? Perto da Selma e do Moisés, né? Tudo bem aí, né? Vamos lá. Deus é amor e nos amou primeiro, né? Alguém lê para nós o 4,19, só para a gente caminhar para o finalzinho aqui. 4,19. Pastor Elias, se estiver aberto, pode ler? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso.
Olha só, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós já falamos disso, né? E por isso nós damos a Ele toda a glória, né? Toda a glória mesmo, né? E sempre que você se lembrar da sua salvação, diga: quando Deus me converteu, quando Deus me alcançou, né? Aí nós lemos lá no final no capítulo 1, versículo 14, né? Pela pregação do Evangelho. Por que precisa pregar o Evangelho? Porque Jesus mandou, né? Foi um meio que Deus escolheu para alcançar aqueles que Ele escolheu, através da pregação do Evangelho, né? Foi Ele que escolheu esse meio. Poderia ter outro? Poderia, mas Ele é o Senhor, não sou eu, né? Então esse amor é visto na prática, né? Lembra que nós falamos lá anteriormente, quando João começa a falar do amor, que aquele que vira o seu irmão passar as necessidades deste mundo e não socorrê-lo, este não tem o amor de Deus, né? Luís 17. Então esse era o contexto daqueles irmãos. E qual é a necessidade dos nossos irmãos hoje? Pode ser uma necessidade de visita. Exatamente. Alguém que morreu, receber uma visita. Isso. Às vezes não é só. Porque essa talvez não seja muito a nossa realidade, mas a mensagem é válida da mesma forma. Qual é a necessidade do nosso povo? E são tantas, né? Uma necessidade de uma palavra, de alguém que chegue, que vale no momento difícil, falar do amor de Deus para essa pessoa. Hoje em dia, aqui, talvez a questão financeira seja o menor problema, um dos menores problemas do nosso contexto local, Águas Claras, né? O que a gente mais ou menos convive, a maioria de nós, pelo menos, né? Mas nós podemos trazer essa mensagem, fazer uma aplicação nesses exemplos que nós mencionamos aqui. Então o Pai mostra o seu amor enviando o seu Filho para morrer na cruz. É este amor que consiste então o amor do Pai para nós, né? O serviço que Cristo prestou para suprir as nossas necessidades diante de Deus. Nós éramos, lembra, filhos da ira, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a ira de Deus pairava sobre nós. O que Deus queria fazer com nós? Fulminar. Aí Jesus vem, né, como um propiciatório e aplaca a ira de Deus. Vamos lá, terminamos, irmãos. Por que não podemos dizer que amamos Deus? Por que nós não podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, e odiamos os nossos irmãos a quem vemos? É simples, porque Deus é amor. Você diz que ama a Deus, você nunca o viu, você não pode tocá-lo, mas você odeia o seu irmão, que você exerceria justiça, exercendo amor com ele. Nós já falamos, o amor, aquela cadeia, né? Ele é amor, você vem dele, então você ama. Se você ama, é filho de Deus, e é que nasce de Deus, pratica justiça. E entre as obras da justiça está o amor, que volta ao início de tudo, né? É o velho e o novo mandamento junto, né, que João fala. Por isso que o mandamento de Deus é que quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. E cuidado com aquela história, né? Nós temos que amar nós mesmos para poder amar os irmãos, né? Você já se ama demais, não se preocupe com isso não, viu? Alguém já ouviu isso? Você precisa aprender a se amar para amar seu irmão? Já ouviram isso? Será que alguém aqui precisa aprender a se amar? Tudo que eu e você fazemos da nossa natureza natural já é para nós mesmos. A gente só quer satisfazer o nosso próprio ser. A gente se ama demais. Lembra daquela música? Eu me amo, não consigo mais viver sem mim. É assim que nós somos. Você não precisa se amar mais. Sabe essa palavrinha, uma coisinha, não aprendi muito não, viu, pastor Elias? Mas pouco eu aprendi do nosso curso de grego. Sabe essa palavrinha, um pronome eu? Como é que ele é em grego? Como é que é, pastor Elias? Ego. Vocês conhecem alguma palavra em português parecido com ego? O próprio ego. Egoísta. Vem daí. Diz respeito a mim mesmo.
né? Nós nos amamos demais. Então não se preocupe com isso, tá? O interessante é que no hebraico começa, a primeira pessoa é você, porque o hebraico já é firmado na lei do Senhor. O primeiro é o próximo. Você agir. O grego é o contrário. A primeira pessoa é a segunda. Olha só, essa eu não sabia. É um livro escrito por um judeu filósofo que ele explica o livro todinho, mais de 200 páginas sobre isso. Amém. Olha só que coisa interessante, né, meus irmãos? Quando nós então amamos a Deus, nós servimos o nosso próximo, nós suportamos, né, e carregamos as cargas uns dos outros, estamos ombreados uns aos outros. Esse é o amor que consiste. João então não está falando só de obras, mas de obras motivadas pelo amor de Deus no envio do seu Filho na cruz. Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E Ele nos amou primeiro. Quem é salvo pratica obras de salvação. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça, leve essa mensagem. Quem é salvo pratica essas obras de Deus. Se eu amo meu irmão e digo que ama, se eu não amo meu irmão e digo que ama a Deus, alguma coisa está errada comigo. E se eu digo que amo meu irmão e não faço nada para servi-lo, para socorrer nas suas necessidades, eu não amo meu irmão, né? Assim, tanto o amor como o ódio são manifestos no contexto da igreja, no trato com os meus irmãos. Quem é nascido de Deus pratica obras de salvação, entre elas o amor. E essa é uma certeza de que você é nascido de Deus, porque é um fruto do Espírito Santo que está em você. Eu não li um versículo que estava lá, ali em Romanos, acho que é no capítulo 8 também, mas ele, só para finalizar, Romanos 8 de 12 a... Isso, esse mesmo, exatamente. Só para finalizar aqui essa última leitura, já passamos o tempo, mas vamos lá. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 12, acho que até o 16. É isso mesmo. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, com letra maiúscula, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É aquela pergunta que eu fiz. Podemos ter certeza da nossa salvação? Ser guiado pelo Espírito de Deus? Esse selo que João fala que Deus nos deu, que me dá a certeza, a garantia no dia do juízo. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E olha ele continuando no 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, sabe que é filho de Deus. Ele pode não saber como sabe, mas ele sabe. É o que Paulo está dizendo. É isso, irmãos, é o penhor, é a certeza. E por causa disso, você ama, porque você é nascido de Deus. E Deus é amor. Não se esqueça disso. Exerça o amor todos os dias. E isso não falta campo. Se você chegar em casa, na hora do almoço, depois do almoço, você já vai perceber que ali há um ambiente para exercer o amor. Toda hora, na paciência, no trato com o outro, na igreja então, né, no trabalho nem se fala. É isso, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Semana que vem nós vamos estar aqui, vamos para o capítulo 5, e que nós tenhamos um bom domingo. É isso. O pastor Elias vai encerrar. Obrigado pela paciência dos irmãos.